Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC, trabalhando com essa turma, nossa quarta apostila. A matéria é Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, e nós paramos na página 118, retomamos na página 118, com o terceiro parágrafo. A experiência religiosa e social foi elemento essencial para a construção da escatologia do povo do Velho Testamento. Ou seja, os hebreus faziam uma interpretação do advento escatológico a partir das experiências diárias. Quando a nação estava em guerra contra seus inimigos, predominantemente a esperança de um redentor guerreiro, o resgatador do general nos moldes de Davi, conforme o texto de Isaías 11:11, caso a crise fosse religiosa, o povo estivesse longe de Deus, eles esperavam um restaurador espiritual com derramar do Espírito. Portanto, o Velho Testamento está repleto de escatologia, ou melhor, como disse o Dr. Oikema, a fé do crente veterotestamentário era completamente escatológica. Ele aguardava a intervenção de Deus na história, tanto no futuro próximo como no distante. Página 119. Para os cristãos nos primeiros séculos, os cristãos, como herdeiros das promessas dos hebreus, por terem nascido em reduto judaico, também foram influenciados por sua escatologia. No início dos relatos dos evangelhos sinóticos, encontramos o cumprimento de algumas profecias que os hebreus estavam esperando há muito tempo. Temos na euforia do velho sacerdote Simeão, ao ter nos braços o pequeno Jesus, a certeza de que aquele menino era parte das profecias sendo cumpridas, em especial no que diz respeito ao Messias, conforme o texto de Lucas 2:38. Com a chegada de Jesus, o reino de Deus é estabelecido, afinal faltava o rei e ele chegou. Com isso surge a nova escatologia, ou melhor, outra parte da escatologia bíblica, que é a da nova aliança. Jesus fez 2 discursos, promoveu uma nova expectativa escatológica dos seus discípulos, que por herança judaica já viviam na expectativa de adventos sociais ocasionados por intervenções divinas. São elas: quando se estabelecerá o reino de Deus? Lucas 17:20. Quando será restaurado o reino de Israel? Atos 1:6. Essas são apenas uma amostra dos anseios escatológicos dos cristãos nos dias de Jesus. Todo o Novo Testamento está marcado pela tensão entre os adventos escatológicos cumpridos e os que se cumprirão, ou seja, entre o já e o ainda não. Página 120. No discurso do Monte das Oliveiras encontramos o vaticínio dos acontecimentos do futuro. Mateus 13, Mateus 24, Lucas 21. No Evangelho de João é comum a dica de uma escatologia futura, na presença de expressões como naquele dia, chega a hora, no último dia e etc. Pelo próprio perfil ministerial e missão que ele tinha, Paulo é um dos que mais teve problema com os crentes por causa da escatologia cristã. Em seu dia a dia, ele não apenas pregava mensagens recheadas de promessas e princípios escatológicos, mas também corrigia alguns desvios doutrinários acerca do futuro dos cristãos, combatendo os hereges que surgiram no início da era cristã. Ele tratou de questões como imortalidade, arrebatamento, ressurreição dos mortos, morada celeste dos cristãos, tribunal de Cristo e o prêmio para os trabalhadores do Evangelho. Enfim, é possível encontrar muitas outras referências paulinas cujo conteúdo é escatológico, assim como uma infinidade de menções nos escritos de João, Pedro e Tiago. Neste capítulo, nos deteremos apenas em mostrar a presença do pensamento escatológico no Velho Testamento e no Novo Testamento, a partir de fatos históricos. Na escatologia bíblica, propriamente dita, voltaremos a mencionar os textos do Velho e Novo Testamento e discutiremos esse conteúdo.
para os cristãos da atualidade. Página 120. A sociedade como um todo está sofrendo rápidas mudanças e não é diferente com os cristãos no mundo inteiro. Como dissemos anteriormente, algumas doutrinas cristãs recebem ou não ênfase de acordo com os acontecimentos sociais. Com a escatologia não tem sido diferente, ou talvez seja uma das que mais sofre a interferência social. Quando observamos o conteúdo dos sermões que eram pregados e a letra dos hinos cantados no século XIX, para não irmos muito longe, percebemos nitidamente a presença de uma expectativa messiânica escatológica. Os cristãos estavam esperando o retorno de Jesus para aqueles dias, ou procuravam viver como se ele estivesse chegando. Por exemplo, nós temos: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade. Esse é um dos nossos hinos da harpa cristã. Página 120, página 121. Ainda lendo o Celeste Porvir, do Dr. Antônio Gouveia Mendonça, encontramos uma preciosidade rara, escrita e pregada por Ashbel G. Simonton, primeiro pioneiro do presbiterianismo no Brasil, em meados do século XIX, que exprime a escatologia futurística em um sermão cujo título é A Morte e o Futuro Estado dos Justos. Só pode ter jus para chamar-se religioso de religião verdadeira, divina e católica, aquela que é adequada a estas circunstâncias invariáveis, de entre a qual ela se dirige, que supre as necessidades que ele sente, ministra-lhe o alívio que carece, satisfaz as suas aspirações, dá-lhe segurança de uma vida feliz no porvir, tão duradoura como a imortalidade. Encontramos ainda, no mesmo período da história do protestantismo na América do Norte, um teólogo e pregador de nome John Lidley Degg, que expressava o pensamento de um fervoroso cristão que não apenas desejava a volta de Jesus, ensinava e exortava seus ouvintes e leitores a se preparar para o glorioso e esperado dia do arrebatamento. Palavras dele: os filhos de Deus sempre têm sido estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Embora no mundo, eles não são do mundo. Tanto por sua conduta como por suas palavras, eles declaram plenamente que procuram uma outra pátria, o lar celestial. Os exemplos mencionados e expressões foram extraídos de textos, como mencionado anteriormente, do século XIX. No entanto, a escatologia futura, que envolve especialmente a segunda vinda de Cristo, para o arrebatamento da igreja, prolongou-se no Brasil até a segunda metade do século XX. De lá para cá, essa expectativa e anseio vem diminuindo significativamente e sendo substituída por outras pregações. Os cânticos e pregações que expressavam o desejo da volta de Jesus foram substituídos por anseios de conquistas nessa terra, batalhas espirituais, nova unção, domínio deste mundo pelos crentes através da prosperidade financeira e daí por diante. Os crentes estão vivendo nesse mundo sem a menor pretensão de ir para o céu, ou seja, a escatologia atual é da esperança na providência divina para essa vida, porque o céu pode esperar. Página 123. Página 124. A morte física não representa o fim da alma, como querem alguns, porque a alma é imortal, conforme podemos constatar nos textos bíblicos que seguem.
E aí temos alguns dos textos, entre eles Lucas 16, 22 e 23, 23, 43, 20, 37 e mais outros. Quando o corpo morre, os átomos de que é constituído não são aniquilados, mas são separados e continuam a existir em um outro estado diferente ou em novas combinações. Quando falamos em morte, estamos nos referindo ao fim da vida terrena do homem. Ocorre que não é apenas o homem que morre, mas também outros seres viventes criados por Deus. Associamos a morte do homem ao pecado e, portanto, a queda do homem no Éden. Acontece que outras espécies vivas tinham limites e deixavam de viver antes da queda humana. Está comprovada que as plantas têm fim e que elas serviam de alimento para outras espécies no Jardim do Éden e, portanto, morriam antes da entrada do pecado no mundo através do homem. Consideraremos para efeitos escatológicos humanos a morte física, espiritual e pós-morte do homem. A morte física. Vamos tratar, então, da morte física. A morte física é a separação do corpo e a alma, a transição do homem do mundo físico para o espiritual. A morte física não é a aniquilação da alma, do homem ou da alma. Como dizem algumas seitas, como os Testemunhas de Jeová, que afirmam que todos que não fizeram parte da sua seita serão aniquilados sem o direito de habitar a terra purificada, que será o reino de Jeová, e alguns materialistas agnósticos para justificar a tese de que após a morte tudo acaba. Ou seja, não existe mais nada. A morte não é a cessação de todas as coisas, mas a continuação da vida espiritual e eterna. O pecado se caracteriza na Bíblia como a causa da morte e queda do homem com sua exclusão do paraíso de Deus. Portanto, a morte física não é o caminho da ascensão do homem caído que se regenera e confessa sua fé em Deus ou em uma divindade para o paraíso de onde ele saiu por causa do pecado. Mas é o desligamento dele da vida terrena para o mundo espiritual, sendo que a condição de vida eterna será vinculada à fé salvadora em Jesus Cristo. Página 124. A morte espiritual é a separação eterna entre o homem e Deus, tanto nesse mundo como no vindouro. Encontramos na queda de Adão, que desobedeceu a Deus, e segundo o próprio Deus havia advertido, ele morreu espiritualmente e não em sua morte física, porque ele continuou vivendo fora do paraíso e distante de Deus. Paulo fala que o homem está morto no pecado, portanto morto espiritualmente por causa da ausência de Deus em sua vida. O apóstolo João disse que quando entramos em comunhão com nossos irmãos através de Jesus Cristo, passamos da morte espiritual para a vida. A morte espiritual pode ser eterna para aqueles que serão condenados por causa de seus pecados não confessados e arrependidos, ou parcial por um tempo determinado para aqueles que estão mortos em seus pecados, vivendo longe de Deus e que os reconhecem e confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Outra face da morte que merece a reflexão é o estado da alma do homem após sua morte. É o que veremos em seguida. Então, vamos lá. Página 124 ainda, o estado pós-morte. Quando o assunto é morte, pelo menos os cristãos não têm muita divergência. No entanto, o estado do homem no pós-morte, ou o estado intermediário, como preferem alguns teólogos, é motivo de divergência. Tanto é que temos os conceitos dos protestantes ou evangélicos, dos católicos romanos e de diversos movimentos religiosos, como islâmicos, budistas. Vejamos alguns deles. Página 125. No conceito protestante, na igreja primitiva surgiu uma teoria de que os mortos estavam dormindo à espera do Senhor.
Tudo isso para justificar a demora do retorno de Jesus que eles esperavam para aqueles dias. Com o passar do tempo, essa teoria foi substituída por outras. Inclusive a católica romana de purgatório, já no século XVII, alguns movimentos, como os anabatistas e socianos, suscitaram a teologia do sono dos crentes defendidas pela igreja primitiva. Disse Luiz Berkoff que os calvinistas combateram imediatamente essa teoria com eles. Outros protestantes afirmavam, com base em vários textos bíblicos, que todo crente, quando morre, vai direto para a presença de Jesus, onde ficam conscientes e desfrutam do gozo do paraíso de Deus. O teólogo batista A.G. Langston afirmou que o maior problema existente no conceito protestante de pós-morte está no destino dos justos e injustos, pois tanto no Antigo como no Novo Testamento, as palavras Hades, hebraico, e Sheol, grego, têm o mesmo significado, que é o que no português chamamos de além-túmulo. As palavras Hades e Sheol não indicam a condição do homem depois da morte física, e sim que ele está no além, ou seja, no além-vida, que é a morte. No entanto, esta não é uma posição de consenso entre os evangélicos, pois teólogos como Guy P. Duffield e Nathaniel M. Van Clieve definem Hades e Sheol como morada dos mortos perversos, sendo que antes de Cristo, Sheol tinha 2 compartimentos, um para os justos e outro para os injustos, sendo que ambos estavam separados por um abismo intransponível. Com o advento de Cristo, os santos do Antigo Testamento e do Novo passaram a ir direto para o paraíso de Deus, onde Cristo está, e disse que levaria o ladrão arrependido da cruz. Outra teoria diz o seguinte: hoje, quando um crente morre, ele não vai mais para o Hades, lugar dos mortos, ele vai estar com Cristo. Paulo disse que deseja partir e estar com Cristo. O apóstolo é enfático ao expressar sua confiança de que estar ausente do corpo na morte era estar presente com o Senhor. Portanto, os mortos justos estão presentes com Cristo, ou seja, estão vivos no mesmo lugar que Jesus Cristo. Em contrapartida, os injustos, ou seja, aqueles que não foram justificados por Cristo, porque não receberam como Senhor e Salvador, também chamados na Bíblia de ímpios, ao morrer não tem qualquer alteração quanto ao seu estado. Continuam descendo a um lugar onde impera a morte, onde ficarão retidos em sofrimento consciente, até o juízo do grande trono branco após o milênio, quando ressuscitarão para serem julgados e postos no inferno eterno. Trata-se de uma prisão cuja chave está com Jesus. A alma do outro mundo não vem à terra, pois os salvos estão com Jesus e os perdidos estão presos. O diabo, sim, por enquanto está solto e sabe imitar e enganar com muita perícia. Página 125, nós encerramos aqui o vídeo de hoje e no próximo vídeo nós reiniciamos na página 126. Deus abençoe, boa aula, faça as recapitulações. Fazer as recapitulações nos obriga a ler o conteúdo da apostila e aí a gente vai aprender um conteúdo um pouco mais extenso. Deus abençoe a todos, boa aula.